Glória a Deus. Eu vos saúdo na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez na nossa congregação, na Assembleia de Deus, no bairro Ataíde. Meus amados irmãos, aqui na rua Rio Doce, número 125, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós sabemos que a salvação era condicional à crença. Nós sabemos bem claramente que isso está registrado nos Evangelhos. Nós precisamos crer. Disse Jesus: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Jesus foi bem claro nas suas palavras aos seus discípulos quando ele realizava o seu ministério. Ele disse a eles: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, que eu as conheço e elas me seguem. Então nós precisamos estar enquadrados, meus amados irmãos, dentro destes versículos, na prática dos ensinos de Jesus, para que possamos nós assim alcançarmos a salvação das nossas almas. Quantas pessoas negligenciam o ensino dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Quantas pessoas ignoram a pregação da palavra de Deus? Então, meus amados, nós não podemos ignorar. A serva de Deus não ignora a mensagem da pregação do Evangelho. O Evangelho, disse o apóstolo Paulo, é loucura, mas loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, que cremos em Deus, ela é a nossa salvação. O Evangelho somente é loucura para os que perecem, mas para os que servem a Deus é a nossa salvação. E foi Jesus Cristo que nos ensinou o Evangelho. Então devemos obedecer o que nos diz a palavra de Deus. A nossa lição de hoje, meus amados irmãos, a nossa escola bíblica dominical, é a lição de número 9, 1 de março de 2026. Então ela tem por título: o Espírito Santo, o regenerador. O Espírito Santo, o regenerador. O nosso texto, Paulo, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 13. Esta palavra, ela está descrita no Evangelho de João capítulo 3, versículo 13, o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, príncipe dos judeus, que foi procurar a Jesus de noite para poder ter o melhor conhecimento. Afinal de contas, na época, milagres extraordinários aconteciam, demônios eram expulsos, paralíticos andavam, cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, mortos ressuscitavam. Milagres extraordinários estavam acontecendo na época, Jesus operando maravilhas no meio do povo. E assim este comentário chegou aos ouvidos de Nicodemos, príncipe dos judeus, que se aproximou de Jesus, procurou Jesus para poder assim se inteirar verdadeiramente dos acontecimentos. E a Bíblia diz que ele já chegou perante Jesus fazendo elogios, dizendo: mestre, tenho visto que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais
tu fazes sem que Deus seja com ele. Então, foi estas palavras que Nicodemos chegou perante Jesus, fazendo elogios, como que se não somente elogiando Jesus, ele já teria, quem sabe, garantido a sua salvação. Mas nós sabemos naquele diálogo que Jesus lhe trouxe uma palavra para ele, que logo veio-lhe a despertar em mente que somente reconhecer a Jesus não lhe garantiria a salvação. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, meus amados, assim iniciou-se o diálogo de Jesus em Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3, e é sobre isso que nós vamos falar, meus amados, na nossa lição de hoje, né? A verdade prática diz: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. A nossa verdade prática diz: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. O Espírito Santo, o regenerador, é o título da nossa lição de hoje. Você pode abrir conosco e nos acompanhar na nossa leitura bíblica em classe. Está registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Caso você esteja em casa, quem sabe no hospital, tem aí ao seu alcance uma Bíblia, pegue a sua Bíblia. Vamos examinar as Escrituras. Jesus Cristo disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas a vida eterna, e são elas que devem testificar. Então vamos examinar as Escrituras. Foi Jesus Cristo quem nos orientou a examinar. Então, pegue a sua Bíblia, vamos dar ouvidos, não negligencie a voz do Evangelho, não negligencie a palavra de Deus, né? Mas dê ouvidos à mensagem da palavra de Deus. Hoje as pessoas observam tantas coisas chamam a atenção às pessoas nas redes sociais, e a palavra de Deus tem chamado a sua atenção, a mensagem de Jesus Cristo tem chamado a sua atenção. Entretenimento nós temos muitos, mas você também não se deixa levar, não quer se deixar levar pelo chamado de Jesus. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ouça a voz de Jesus falando ao seu coração. Pega a sua Bíblia, vamos examinar as Escrituras. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer?
Jesus então respondeu: na verdade eu digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário você nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é a característica de todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Que Deus assim nos. Temos convidado você que talvez não pôde ir à escola dominical, à sua igreja, para que nos acompanhe, porque muitas vezes somos chamados a atenção para observar quantas coisas na internet, né? E as coisas de Deus é o que nós geralmente damos menos atenção. Então, você que, quem sabe, não pôde ir à escola bíblica dominical na sua igreja, esta palavra, este ensino que nós transmitimos aqui nas redes sociais, é para que alcance você. Nós orientamos os irmãos para que frequente a escola bíblica dominical nas suas igrejas. Não deixe de frequentar, de ouvir a palavra de Deus, de participar dos cultos de doutrina e escola bíblica nas suas igrejas. Os irmãos que têm plena saúde, os que Deus tem proporcionado plena saúde, precisam agir desta forma. Agradeça a Deus pela sua saúde, frequente a casa do Senhor, se desloque, apresente o seu corpo em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, no vosso culto racional, no seu devocional, estando presente a escola bíblica dominical, na casa do Senhor, para adorar a Deus, assim como fazem os irmãos da igreja primitiva. E nós vemos isso claramente na Bíblia Sagrada. Muitas pessoas estão aprendendo por aí que não é preciso frequentar igrejas para poder alcançar a salvação. A igreja nada mais é do que um local onde nós nos reunimos. Claro que igreja, existe o templo físico e a igreja, que são as pessoas nas quais todo de se salvar, aqueles que hão de ser arrebatados no dia do arrebatamento. Quando nós falamos igreja, no momento nós estamos falando sobre igreja, o templo físico, é preciso sim frequentar o templo físico. Então, porque nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 em diante, todos os que criam estavam juntos. Olha o exemplo da igreja primitiva. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam por todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando, olha o versículo 46 de Atos, capítulo 2, perseverando unânimes todos os dias no templo. Está aqui, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, no templo, eles tinham sim um local específico para se reunirem. Então, uma casa geralmente não cabe muitas pessoas unidas. Então, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo, dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
eles estavam reunidos em um local que tinha 120 pessoas. 120 pessoas certamente não caberia no recinto de uma casa. Então era um cenário preparado, aquele mesmo local onde Jesus havia feito a última Santa Ceia, mesmo local onde Jesus havia celebrado a última ceia. Pode ter sido o local onde estavam reunidos 120 irmãos no dia de Pentecostes, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Então eles tinham sim um local específico. Hoje nós consideramos igreja aquele local específico que você frequenta, aquela casa, aquela igreja, aquele templo que você frequenta, para poder se reunir com os irmãos e cultuar a Deus. Então, precisamos estar na casa do Senhor. É isso que eu oriento os irmãos que têm saúde, que podem ir em casa do Senhor. Não fiquem somente vendo o Evangelho sendo pregado nas redes sociais. Faça como os irmãos da igreja primitiva. Vá ao templo, vá aos locais específicos de culto, para que possam os irmãos estar em comunhão com os irmãos, com a igreja propriamente dito, que há de ser salva. Então, existe a igreja militante e existe a igreja triunfante. A igreja militante é aquele grupo de irmãos que reúne naquela congregação onde você participa. Esta é a igreja militante. A igreja triunfante é aquela que irá ser arrebatada. É aquela igreja que o Senhor Jesus virá buscar, como ele disse, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos preparei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai levar o seu povo. Nós vemos também na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses o relato de Paulo no arrebatamento da igreja. Então, meus amados irmãos, esta igreja que vai ser arrebatada é a igreja triunfante. Nós sabemos que a fé sem as obras, irmãos, ela é morta. E que a pessoa pode ter fé, mas pode não ser salva no arrebatamento. Os irmãos sabiam disso? Os irmãos sabiam disso? Que uma pessoa pode ter fé, porém pode não ser salva no arrebatamento. Vocês sabiam que uma pessoa pode ter obras, porém pode também não ser salva no arrebatamento? Vocês sabiam que uma pessoa pode ter fé e pode ter obras, porém também pode ser que não sejam salvos no dia do arrebatamento? É o que diz a palavra de Deus. Vamos acompanhar o nosso raciocínio. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. A fé sem as obras é morta. Nós vamos iniciar por aqui. Porém, a pessoa pode ter fé, mas pode não ser salva. Porém, a pessoa pode ter obras, porém pode não ser salva no arrebatamento. Então, acompanhe nosso raciocínio a partir de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. A fé sem obras para nada aproveita. É o título. Meus irmãos,
Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiver em luz e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, não suprir as suas necessidades materiais, aquentai-vos e fartai-vos, e Deus não lhes der as coisas necessárias para a subsistência do corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então, mas de alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem, é obrigação de todos. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que ele diz: creio Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Amamos. Então, meus amados, siga o nosso raciocínio. A pessoa pode ter fé, mas pode não ser sábia. A fé sem as obras, ela é morta, mas as obras também, se não tiver fé, não significam praticamente nada no que diz respeito ao alcance da salvação. Então é preciso as duas coisas andarem juntas. A pessoa pode ter fé, mas pode não ser salva no arrebatamento. A fé somente não garante a salvação. E nós vemos isso claramente quando lemos Jesus, quando ele disse em Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 3, sobre a parábola das 10 virgens. As 10 virgens representam a totalidade da igreja. Nós vemos que todas eram noivas, eram virgens, e estavam aguardando o esposo, assim como toda a igreja na face da terra, independente das denominações. Todo o povo que se diz cristão sobre a face da terra, independente de sua denominação, representa ali a totalidade, as 10 virgens. Então, só que Jesus disse que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então, significa: todos tinham fé, todas esperavam o noivo, porém, só quem pôde passar pela porta e ser recebida pelo noivo foram as 5 prudentes. Isso você lê no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Então, a pessoa, ela pode
chegar no dia do arrebatamento, ela não seja salva. Vocês querem outro exemplo, meus amados? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, abra sua Bíblia, nós vamos ler pausadamente, para que os irmãos possam nos acompanhar no nosso raciocínio. Mateus capítulo 7, versículo de número 28, 23, aliás, né? Mateus 7, 21 a 23. Vamos falar pausadamente para que os irmãos possam nos acompanhar. Vou ler a Bíblia devagar aqui para que os irmãos, porventura, estiverem com a sua Bíblia aberta, possam nos acompanhar. Mateus capítulo 7, versículo de número 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, disse Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente. Então, meus amados irmãos, a fé não garante a salvação. Não significa que se você tem fé, você já está com a sua salvação garantida. Então nós vemos pela palavra de Deus que Jesus foi quem mencionou essas palavras. Os irmãos estão acompanhando o nosso raciocínio? Então, meus amados, pode ser que a pessoa tenha fé, porém quando chegar no dia do arrebatamento, ela não vai ser arrebatada. Pode ser também que a pessoa tenha obra, porém quando chegar no dia do arrebatamento, não seja arrebatada. Muitas pessoas trabalham com ajuda social, ajudando outras pessoas, fazendo muitos donativos. Há pessoas que acham que por intermédio somente das suas obras já tem a sua salvação garantida. Olha, vamos cuidar com isso. Cuidado com isso, porque as obras somente não garantem a salvação. Os irmãos querem ver um exemplo disso? Bem lentamente, para que os irmãos possam entender. Lucas, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18. Nós vamos ver que a parábola do fariseu e do publicano. Olha, os irmãos já sabem, quem conhece a Bíblia, estuda a palavra de Deus, ao mencionar, os irmãos já sabem o que nós estamos falando. Obras não garantem salvação. Não garantem salvação. Lucas capítulo 18, versículo 9 e 17. Assim como fé não garante salvação, obras também não garantem salvação. Alguém pode falar assim, mas que isso? É verdade. É só examinar a palavra de Deus que você verá isso. Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 17. Abra sua Bíblia aí. A parábola do fariseu e do publicano. Mas alguém pode fazer isso? Se a fé não garante salvação,
as obras não garantem salvação. Então quem há de ser salvo? Alguém pode falar assim, né? Mas antes de responder essa pergunta, Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesus profere a parábola do fariseu e do publicano. Ele disse também, Jesus, esta parábola a uns, olha só, muita gente está na situação desse mundo, confiam em si mesmo, crendo que são justos e desprezaram os outros, despreza a igreja, não quer buscar a Deus. Eu não preciso de igreja para ser salvo, porque o que eu já faço já me garante a salvação. Se há alguém que há de ser salvo, sou eu, alguém vai falar, porque eu ajudo todo mundo, eu trabalho em obras sociais, em obras assistenciais, ajudo tudo quanto é pessoa necessitada. Se alguém que tem que ser salvo, tem que ser eu. Alguém pode dizer isso, né? Não preciso ir para a igreja, não preciso estar em comunhão com a igreja, com aqueles irmãos da igreja lá, para poder ser salvo. Não. Basta eu fazer as boas obras, já me garante a salvação. Olha, cuidado com isso, porque Jesus não ensinou assim não. Olha, Lucas 18, a partir do versículo 9, disse Jesus também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo, a orar. Todo mundo foi orar. Um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração dele, é a oração de muita gente hoje. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, não roubo, não sou injusto, não adultero, nem ainda sou comecheiro. Publicano eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí Jesus foi citar a situação do publicano. Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí disse Jesus: digo-vos que este desceu justificado pela sua graça. Publicano, reconhecendo que era um homem pecador, que não se achava ter garantido a sua salvação por intermédio de obras. Esse publicano, disse Jesus, desceu justificado para a sua casa, e não aquele que achava que por intermédio da prática de obras tão somente já tinha escrito o seu nome no céu para alcançar a salvação. Digo-vos que o publicano desceu justificado para a sua casa, não aquele fariseu, porque a qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Palavras de Jesus. Não são minhas essas palavras. Então precisamos ler as Escrituras pormenorizadas para que possamos entender. Será que são todos os que hão de ser salvos? Será que a fé tão somente salva? Será que as obras tão somente salvam? Será que quem tem as duas coisas, fé e obra, será salvo? Irmãos, temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz bem claro nas palavras de Jesus: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E não é por meio das obras que você vai ser salvo.
também não é por meio da sua fé. As coisas devem andar juntas. Você tem que ter fé e ter as obras, mas tem que perseverar até o fim, para que possa alcançar a salvação da sua alma. Nós temos aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será salvo. Essa é a característica de muitas pessoas que têm fé. Senhor, nós não profetizamos no teu nome, nós não fizemos muitos milagres e maravilhas no teu nome. São características de pessoas que têm fé. Mas porém, o que vai acontecer com essas pessoas? Deus vai dizer para o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o povo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Olha, meus amados, precisamos estudar a palavra de Deus. Quando nós vemos o apóstolo Pedro, ele dizendo a sua palavra, porque já é tempo, nós sempre repetimos isso aqui, sempre. O apóstolo Pedro diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela graça de Deus. E se primeiro começa por quem? Por nós. Olha, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecado? Que o apóstolo Pedro quer dizer com isso? Porque já é tempo que começa o julgamento pela graça. O julgamento vai começar pela igreja. Tem muitas pessoas, todas as pessoas que frequentam a igreja, a maioria é porque tem fé. Mas será que todas as pessoas que têm fé serão arrebatadas no dia da vida do Senhor? Pelo que nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que não, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será salvo. Então, irmãos, nós temos que compreender algo. Jesus falou a parábola do joio e do trigo. Crescem juntos, joio e trigo estão todos aonde? Dentro da mesma seara, dentro da mesma fazenda, dentro da mesma plantação. Estão ali o joio e o trigo. Então não é porque você vai na igreja, que você frequenta uma denominação, que você já tem garantida a sua salvação. Olha, não, não. As pessoas brincam com Deus, achando que já tem garantida a sua salvação só por acordar de manhã cedo e ir a uma escola dominical. As pessoas acham que já tem garantida a sua salvação. Muita gente, não vamos generalizar, muita gente acha que já tem garantida a sua salvação somente por frequentar uma igreja. Cuidado com isso, cuidado. Nós temos que examinar as Escrituras. Foi por isso que Jesus Cristo orientou o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras. Sabe o que é examinar? Quando o médico quer diagnosticar uma doença, ele passa uma bateria de exames para que possa assim chegar à conclusão, diagnosticar qual é a doença que está sobre aquele paciente. Ele vai a fundo, faz aquela pesquisa. A Bíblia não é para ser lida, não pode ser lida como você lê um livro qualquer ou uma revista qualquer. A Bíblia tem que ser examinada, interpretada e vivida.
disse o apóstolo Pedro? O que ele queria dizer na sua palavra? Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O que ele queria dizer? Que o apóstolo Pedro queria dizer com isso já é difícil. Para os que estão dentro da casa do Senhor, dentro do aprisco do Senhor, alcançar a salvação, o quanto mais difícil será para aqueles que estiverem do lado de fora. Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então devemos ter muito cuidado. Não é porque você pratica obras que você já tem garantido a salvação, mas também não é porque você tem fé que você já tem garantido a salvação. Não é porque você frequenta uma igreja, uma denominação, que você já tem garantido a salvação. O Espírito Santo, ele age em nossas vidas. Foi por isso que Jesus, ele disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nós vemos no diálogo de Jesus com Nicodemos que a primeira coisa que Nicodemos chegou perante Jesus e lhe disse foi um elogio. A primeira coisa, um elogio: Senhor, tenho visto que tu és mestre vindo de Deus, que ninguém pode fazer milagres como tu fazes se Deus não for com ele. Ele achava que também receberia de Jesus, quem sabe, ali um elogio. Verdade, Nicodemos, muito bem, você disse tudo certinho. Olha, é isso mesmo, parabéns, viu? Você reconhece, você já tem garantido a sua salvação. Era o que Nicodemos, quem sabe, estava esperando ouvir. Mas sabe o que Jesus disse para ele? O teu reconhecimento somente, meu filho, olha aqui, não basta. Você me reconhecer como um mestre vindo de Deus, porque viu os milagres e sinais que eu faço, não garante a sua salvação. A sua salvação não garante, meu filho. Sabe uma coisa que eu quero dizer? Necessário vos é nascer de novo. Tem que passar pela regeneração, pelo novo nascimento. Isso é algo profundo. As coisas espirituais, é por isso que diz o apóstolo Paulo, elas são compreendidas espiritualmente. Não adianta o homem querer entender, buscar entender as coisas espirituais se formando nos cursos teológicos. É preciso, é claro, estudar, conhecer a palavra de Deus. Também tem uma certa formação em teologia, pequena, mas tem. É preciso o homem buscar, estudar a palavra de Deus, aprimorar seus conhecimentos intelectual que diz respeito à palavra de Deus, mas é preciso ser espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, meus amados irmãos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E olha, meus amados, nós vamos fazer aqui um paralelismo agora. Preste bem atenção. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7,
E o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Você pode marcar aí na sua Bíblia. Vamos fazer um paralelismo entre esses dois versículos. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Marca aí na sua Bíblia. E Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Vamos fazer um paralelismo aí entre esses dois versículos. Vamos fazer. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui bem lentamente, para que os irmãos também possam ter tempo de abrir as suas Bíblias. Se porventura alguém nos acompanha nas redes sociais, se porventura futuramente alguém nos acompanhar, porque se Deus quiser nós vamos deixar lá gravado para que todos, quem sabe no futuro, possam também ouvir, ver e ouvir. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Agora repita comigo. Ele soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ok? Deixa marcado aí. Deixa marcado aí. Agora você vai lá, Evangelho de João. Vou abrir minha Bíblia também aqui, para que os irmãos possam ter tempo de abrir sua Bíblia. João capítulo 20, versículo 22. Nós falamos, íamos fazer um paralelismo entre dois versículos, Gênesis 2 e 7 e João capítulo 20, versículo 22. Vamos lá. Olha, o que está escrito aí? Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, após a ressurreição, versículo 21 disse, pois Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo Jesus dito isso, fez o quê? Assoprou sobre eles e disse-lhes: receber o Espírito Santo. Estamos fazendo um paralelismo. Quando Deus criou o homem, o que ele fez? Soprar e assoprar é a mesma coisa. Nos originais também significam soprar e assoprar. No hebraico ou no grego significa a mesma coisa, praticamente. Então nós vamos fazer um paralelismo entre esses dois versículos: soprar e assoprar. Quando Deus criou o homem, Deus fez o quê? Soprou o Espírito sobre Adão, que foi o primeiro homem. Então, o primeiro sopro foi o sopro que gerou a humanidade. O sopro de Gênesis capítulo 2, versículo 7. O sopro do primeiro homem, o homem carnal, gerou-lhe vida. Mas o homem espiritual, propriamente dito, o segundo sopro gera a igreja. Nós vamos ver João capítulo 20, versículo 22, que diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E olha nas palavras de Jesus a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo.
Então Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, meus amados, o primeiro homem foi da terra, terreno. Deus assoprou sobre ele, nas suas narinas, o fôlego da vida. O segundo homem é o homem espiritual, a partir de Jesus. O primeiro homem da terra, terreno. O segundo espiritual, Jesus Cristo. E ele veio, assoprou sobre nós o Espírito Santo, dizendo para nós, querendo dizer a nós: aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, um novo Espírito, não pode ver o reino. Sabe por quê? O velho homem, ele morre com Adão e renasce com Jesus Cristo. O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O homem velho, o Adão, o primeiro homem, morreu. Veio Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. E Jesus vem sobre nós e assopra o que? O Espírito. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos a palavra, está na nossa leitura bíblica em classe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo de número 5: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, ou seja, o primeiro homem, aquele do primeiro assopro, lá no Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7. Porque aquele primeiro homem, o homem da carne, morreu. E o que é nascido de novo, através do Espírito ministrado por Jesus Cristo, ele renasce. Que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito está enquadrado em João capítulo 20, versículo 22. Então, meus amados, nós morremos com Cristo. Jesus substituiu-nos na cruz do Calvário. Como diz no livro do Gênesis também, quando Deus disse ao homem: se comeres do fruto da árvore do jardim, certamente morrerás. Os homens comeram, assim a morte passou a todos os homens. Adão se alimentou daquele fruto, Adão e Eva se alimentaram daquele fruto e receberam a recompensa do seu erro, que foi a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a Bíblia diz que é o que há vida eterna. Por meio de quem? De Jesus Cristo. O primeiro homem trouxe ao mundo a herança do pecado e da morte, mas o segundo homem, Jesus Cristo, trouxe a herança da obediência, da ressurreição e da vida. Então, Jesus nos substituiu na cruz do Calvário e fez algo que Adão não pôde fazer. Jesus morreu como qualquer homem. Adão morreu, porém ficou no túmulo. Jesus morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, dando direito a todo aquele que nele crê também, que não pereça,
e do Espírito. A água significa purificação, regeneração, lavagem da água, da palavra, conhecimentos, tudo. Então, meus amados irmãos, eis aí a necessidade do novo nascimento e estar presente na casa do Senhor para receber este novo fôlego de vida assoprado sobre nós, que é o Espírito Santo no novo nascimento, é a regeneração. Os irmãos acompanhem bem o nosso raciocínio. Olha quanto tempo que Jesus demorou para soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. Jesus, ministério de Jesus foram 3 anos e meio, mais ou menos. Ali, ele esteve junto com os seus discípulos ensinando, os discípulos presenciaram milagres extraordinários, demônios sendo expulsos, paralíticos andando, cegos enxergando, milagres extraordinários, mortos ressuscitando, palavras, ensinos extraordinários, tudo isso eles haviam aprendido. Mas Jesus só veio assoprar sobre eles o Espírito no final, praticamente, depois que ele havia ali, ressuscitado dentre os mortos. Ele apareceu para eles e assoprou sobre eles. Você não sabe o que significa? Jesus disse passar todo esse tempo, 3 anos juntos. Jesus não tinha soprado sobre eles. Só depois da ressurreição, no final, quando Jesus veio assoprar sobre eles. O que significa? Sabe o que significa isso? Não significa que você já entrou na igreja, você já tem garantido a sua salvação, não. Você pode passar 10 anos na igreja, você não tem garantido a sua salvação. 50 anos, nem. Não tem garantido a sua salvação. Então, e a nossa vida, irmãos? Nós passamos por um processo, seguir a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo. E a gente, irmãos, vai participando dos cultos, das atividades da igreja, assim como aconteceu com os discípulos do Senhor. Lá na frente, quando chegou, após a ressurreição, que Jesus apareceu a eles, foi que ele assoprou sobre eles o Espírito, e posteriormente foi que eles receberam o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o dom do Espírito Santo. Então, para que possamos alcançar isso, nós precisamos permanecer até o final. Não é que uma pessoa já aceita Jesus hoje, amanhã já é uma pessoa totalmente regenerada. Não, o processo é gradativo. Os discípulos receberam o assopro do novo Espírito sobre a sua vida depois de 3 anos de que eles serviam ao Senhor. Dentro desse processo, quem sabe alguns que, além dos 12, até mesmo já haviam desviado do Evangelho. Judas, que era dentre os 12, se desviou do Evangelho. Mas os que receberam o assopro foram quem? Os 11. Isto simboliza o que, meus amados irmãos? Mais tarde, nós vemos que todos aqueles que estavam reunidos, 120 irmãos reunidos ali,
Foi manifesto entre eles o Espírito Santo, aos quais Deus havia prometido, que esta promessa diz respeito a nós, nossos filhos e todos quantos nosso Senhor chamar, segundo a profecia de Joel do Velho Testamento. Então, meus amados irmãos, eles receberam posteriormente, depois de terem recebido o assopro de Jesus a princípio. Então, meus amados, o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou: para entrar no reino é necessário nascer de novo, ou seja, um novo espírito. Não é mais aquele espírito do homem velho que andava na prática dos seus delitos e pecados. Não, é preciso passar por um processo antes, para que depois seja regenerado, transformado, receba o assopro do Espírito Santo sobre a sua vida e assim possa alcançar a salvação da sua alma. Então, Jesus ensinou: para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Isso leva tempo. Essa missão apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como agente da regeneração. E o agente da regeneração é o Espírito Santo, Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, a natureza humana de Adão lá fora, Morre o homem, o velho homem morre e nasce um novo homem pela fé em Jesus Cristo. Então, concedendo a nova vida em Cristo. A regeneração, como exigência de Jesus Cristo, declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que isso equivale para dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é absolutamente necessária. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, e quando Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito, em João capítulo 20, versículo 22, ainda não ocorria o derramamento do Espírito Santo como dom no dia de Pentecostes. Há pessoas que têm dúvidas e pensam assim: bom, eu não sou batizado com o Espírito Santo, será que eu vou alcançar a salvação? Vai! Você não precisa se preocupar com isso. A realidade, o que você precisa saber é que ter recebido o assopro do Espírito Santo, ou seja, a total mudança de vida, é imprescindível. Imprescindível. Isto é, a regeneração é imprescindível. Então há pessoas que têm dúvida, irmãos. Assim que os discípulos receberam aquele assopro, é porque realmente eles já estavam com a sua vida regenerada, Mas também não significaria que eles já tinham a sua salvação garantida. Eles tinham que permanecer firme, porque, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Mas eles já estavam, quando receberam aquele assopro, já depois do ministério de Jesus já havia encerrado seu ministério. Na aparição aos 12 foi aqueles, a aparição aos 11, Judas já não estava mais presente, foram que os discípulos receberam aí a regeneração, o assopro do Espírito sobre as suas vidas. Então, ali eles já estavam preparados. Agora eles poderiam dizer: agora realmente
esses aí são cristãos de verdade. Olha, às vezes a pessoa fica 10, 15 anos na igreja e ainda não é cristão de verdade. Não sabia disso? Não é, porque ainda não recebeu esse assunto do Espírito, ainda não foi regenerado, continua na prática das obras do mesmo velho homem. Então, devemos ter cuidado, claro, meus amados. Isso significa que não tenhamos percalços, não significa que não temos percalços durante a nossa caminhada, porque se não fosse assim, o apóstolo João, que escreveu lá as epístolas de João, mesmo apóstolo, escreveu João Evangelho, ele não teria dito: se alguém pecar, nós temos um advogado, e esse é Jesus Cristo. Significa então que o homem está sujeito a pecar durante a sua caminhada cristã, e nós vemos o exemplo que ocorreu com Pedro também, né? Que ele falhou, não foi perfeito. Não é isso? Então, cometer falhas durante a nossa caminhada ocorre com todas as pessoas, porque a Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é o quê? Faz Deus mentiroso, ele não está na verdade, porque a Bíblia diz: Deus, todos pecaram, todos. Então, não se pode dizer que não tem pecado, porque todos pecaram, diz a Bíblia, destituídos ficaram da glória de Deus. Mas quando o homem aceita Jesus, ele se torna uma nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Então é uma mudança de vida, e reconhecer somente Jesus como um grande homem, aquilo não te garante a salvação. Tem muitas pessoas que são como Nicodemo, reconhecem Jesus, mestre, tenho visto que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que Deus seja com eles. E muitas pessoas vão até mesmo na igreja, nas igrejas, procurarem Jesus, mas acham que somente isso já é o suficiente para ter o seu nome escrito na Bíblia e ele já está salvo. Se engana. Por isso que Jesus falou: necessário que você nascer de novo. Aquele que não nasce da água, o Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que significa? O que significa? Que os discípulos só foram praticamente, completamente restaurados quando lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 22, eles receberam o assomo do Espírito Santo. Está vendo? Então, meus amados, a partir daí, dessa regeneração, dessa mudança de vida, dessa transformação, que a pessoa, mantendo-se fiel, irá alcançar a salvação da sua alma. É a maturidade espiritual. Você já alcançou a maturidade espiritual? Será que eu alcancei já a maturidade espiritual? Porque o crente que é maduro, como disse o apóstolo Paulo nas suas experiências: quem me separará da amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Quem me separará da amor de Cristo? O crente maduro, irmãos, nada o separa do amor de Deus. O crente maduro pode vir tempestade, pode vir luta, pode haver perseguição, pode haver problemas na igreja, problemas de toda sorte, qualquer que seja a perseguição, a dificuldade, mas ele está firmado na rocha, como disse Jesus, firmado na rocha, edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem as dificuldades, mas ele está firmado porque tem sua base bem firmada na doutrina, na palavra, nos ensinos de Jesus. Nada abala
ele com certeza, se vir perseguição necessária for, ele morrerá como um mártir, mas jamais negará Jesus. Isto é maturidade. Isso só se alcança com o tempo. Não é de uma hora para outra. Nós vemos casos extraordinários de pessoas às vezes sendo consagradas ao ministério somente porque tem nomes e status na sociedade, sem experiência, totalmente inexperiente no que diz respeito às coisas espirituais. Na maioria das vezes, 99% das vezes, se desviam do Evangelho. Por quê? Foram consagrados neófitos, ou seja, novos convertidos, não estavam preparados ainda. Então, é preciso entrar no processo. Esse processo é gradativo e leva tempo. Os discípulos, para receberem o assopro do Espírito Santo, demorou mais de 3 anos. Não bastou somente eles verem os milagres acontecer. Foi por isso que Jesus falou a Nicodemos: você viu os milagres acontecerem, o teu reconhecimento de que eu sou o homem de Deus, a tua visão, o teu contemplar os milagres que eu fiz, não te garantem um lugar no céu e a salvação necessária. Você nascer de novo, tem que entrar no processo. Como posso pregar diferente? Quem sabe alguém pode até dizer: mas essas palavras são duras, são exigentes demais, eu não tenho como viver isso, nem ele mesmo tem como viver isso. Mas como eu posso pregar diferente se é o que está na Bíblia, que está escrito? Mas a palavra foi escrita por homens, mas a Bíblia, a própria Bíblia diz que foi escrita por homens inspirados por Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura, mas o homem espiritual compreende bem tudo, até as profundezas de Deus. Depois que os discípulos receberam aquele assopro de João capítulo 20, versículo 22, as suas mentes se abriram e eles se tornaram pessoas espirituais de verdade, para compreender os mistérios de Deus. E isso demorou tempo, não foi de uma hora para outra. Como é que você quer logo de cara se tornar uma pessoa espiritual que compreende bem tudo? Não, tem que entrar no processo. Uma nova vida, uma nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele falou isso aí para ele. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. E os frutos nós vemos em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, uma pessoa madura, com uma nova mentalidade. Ele passa a ser uma pessoa espiritual de verdade, que compreende os mistérios de Deus sem duvidar, irmãos. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se vê e a prova das coisas que se não vê. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Nós vemos o exemplo de Abraão. Ele ouviu a voz dizer: sacrifica o teu único filho, e ele creu, irmãos. E ele creu. Não era bem isso que Deus queria que ele fizesse, não. Deus fez isso como um teste com ele. Sacrifica o teu único filho a mim. Sacrifica o teu único filho a mim. Ele acredita aquele filho na sua velhice.
muitas nações. E o que Abraão fez? Ele ofereceu. Ele chegou lá, ofereceu, só não terminou o sacrifício porque Deus interviu. Meu filho, você passou no teste. E você passou no teste de fé. Quando os discípulos receberam João 20:22, aquele açougue, eles haviam passado pelas provações e haviam passado no teste de fé. Você já passou? Então, meus amados irmãos, esse nasceu do Espírito. O crente passa por isso com uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade. As coisas espirituais para ele já não são mais dúvida. Ele crê que Jesus ressuscita os mortos. Ele crê que Jesus pode fazer qualquer coisa, até transportar de um monte de um lugar para outro. Ele crê que Jesus pode fazer, caso ele queira, milagres extraordinários, curar enfermidades, tirar, colocar um membro no corpo de uma pessoa a qual está com um problema de saúde. Jesus pode fazer qualquer coisa. Então, a fé não tem limites, irmãos. A fé não tem limites. Quem tem fé crê realmente, não duvida. Então, e nós somos justificados pela fé em Cristo. O pecador é justificado, recebendo por uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Essa é a ação, o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus. Irmãos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos traz a convicção. Quando nós vamos deitar à noite, colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, nós agradecemos a Deus, nós nos sentimos bem espiritualmente, inculpáveis no meio desta geração corrompida e perversa, as quais o servo de Deus resplandece como astros deste mundo. É assim que se sente o crente regenerado. A vida de santificação, na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo. Na obra da redenção, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí inicia-se um processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo. 2 Coríntios 3:18. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais progressivos. Primeiro, você se converte ao Senhor. Aspecto posicional, você se coloca no caminho da salvação. Sai do mundo de trevas e vem para a luz. E depois entra no processo. Seguir a paz com todos e a santificação, processo sem a qual ninguém verá o Senhor. Entra no processo progressivo. Lá na frente, você é totalmente regenerado, recebendo o assopro do Espírito Santo. Esse processo é gradativo, como ocorreu com os discípulos.
À medida que o crente avança em maturidade espiritual, ele se torna mais semelhante a Cristo. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua de justiça e santidade. Fruto do Espírito. Um importante efeito visível na regeneração é o fruto do Espírito, ou seja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Olha, mas existem coisas contrárias a esta. Existem coisas contrárias a esta, que são as obras da carne. Então, meus amados irmãos, devemos ter cuidado. Quais são as obras que nós temos demonstrado? Porque o fruto do Espírito que nós conhecemos: andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Olha aí. Se você continua na prática das obras da carne, é porque você ainda não nasceu do Espírito. Você ainda está naquela fase de Nicodemos. Ainda deve ouvir: meu filho, necessário você nascer de novo. Está ouvindo sempre. Você ainda está na fase de Nicodemos. Se você continua na prática desses pecados descritos na Bíblia, as obras da carne são manifestas: quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais disse o apóstolo Paulo: vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você continua na prática dessas coisas, é porque você ainda não foi regenerado. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você recebeu o assopro de Jesus na sua vida, como registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, ande em Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, isso é Bíblia, isso é palavra. Cuidado, irmãos. Temos visto muitas pessoas pregando o Evangelho por aí, mas pregando contendas, discussões políticas, tudo isso. Cuidado, porque essas práticas indicam que essas pessoas ainda não nasceram de novo. Se nasceram, voltaram às mesmas ações do velho homem. Como disse Jesus, a porca lavada voltou novamente ao despejo, despojador de lama.
falou isso, não foi eu. Jesus, isso é Bíblia. A porca lavada voltou novamente a despojador da lama. Ou seja, a pessoa no mundo era como um porco, estava sujo nos seus delitos e pecados. Jesus fez a lavagem, a regeneração da água e da palavra. A pessoa agora se tornou uma nova, mas ele voltou de novo. Então ele volta a se sujar de novo. Vai acontecer a salvação? Olha, irmãos, infelizmente, a Bíblia diz bem claro que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Esse versículo está em diversas passagens bíblicas. No Apocalipse, quando você estuda capítulo 22, você vê lá muitos textos, epístolas de Paulo, epístolas de Pedro. Meu irmão, está tudo escrito lá. Versículo semelhante a esses: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Eu não posso pregar diferente. Não posso. Porque se eu pregar que as pessoas todas vão ser salvas somente porque tem fé, eu estou pregando errado. Se eu pregar aqui que as pessoas vão ser salvas somente porque praticam obras, eu estou pregando errado. Voltando ao início da lição, as duas coisas têm que andar juntas, fé e obra, mas não. Isso não garante que você já tenha o seu nome escrito e garantido a sua salvação. Não garante. Então, meus amados irmãos, esta é a realidade. Conclusão: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos quando Jesus orientou os seus discípulos: ide, ensinai todas as nações. Capítulo 28 de Mateus: ide, ensinai todas as nações. 28, capítulo 28, versículo 19: batizando-as em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a ignorar a palavra de Deus. É isso que nós devemos ensinar. Foi isso que Jesus orientou os discípulos a ensinar as pessoas a ignorar o que está escrito na Bíblia, a ignorar as palavras de Jesus. É isso que está escrito aqui em Mateus 28 e 20. Eu não posso chegar aqui, depois de 39 anos pregando o Evangelho, ensinar as pessoas a negligenciarem, a ignorarem a Bíblia. Não! Jesus disse aos seus discípulos, quando ele reapareceu após ressurreto: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as não a negligenciar, não a ignorar a Bíblia e as suas palavras, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Nós não podemos, em uma só mensagem, pregar tudo que as pessoas precisam aprender. A Bíblia tem um versículo que diz: corteja a minha doutrina com o orvalho. E aos poucos, o processo é
gradativo. Deus nos abençoe. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma vez termos estado presente aqui na nossa congregação. Abençoa aqueles que nos ouvem, que porventura nos ouvem, nossa família, nossos familiares, pois que estão ao nosso redor. Ajuda cada pessoa, Senhor. Restaurando a saúde aos enfermos, repreendendo todo e qualquer tipo de enfermidade física, mental e espiritual. Meu Deus, que haja um novo nascimento, uma transformação total na vida de todos aqueles que ouvem o Evangelho. Que o teu assopro, meu Deus, possa estar sobre a vida das pessoas. Meu Deus, que as pessoas entrem no processo, assim como os discípulos entraram e depois passaram pelo teu sopro e mais tarde receberam a confirmação do dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Que todos aqueles, meu Deus, que ouvem possam ter este conhecimento profundo de Deus e despertarem em si a espiritualidade, porque as coisas espirituais se compreendem somente espiritualmente. Abençoe a todos, que todos possam ter, meu Deus, essa compreensão para a glória de Deus, que diminuamos nós e que o nome do Senhor seja exaltado em nome do Senhor Jesus. Bom, diga comigo bem forte, amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação na comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Bom, diga comigo bem forte, amém? Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória em nome de Jesus. Amém? A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? À noite, se Deus quiser, às 19h30, nós teremos aqui a celebração da nossa Santa Ceia. Hoje, 1º de março, né? 1º de março, hoje, nós temos a nossa celebração da Santa Ceia. Todo primeiro domingo de cada mês é a celebração da nossa ceia aqui em nossa congregação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.